bem, hoje A Minha Viagem Dava um Podcast, vamos receber alguém que é uma estrela, um piloto com mais de 20 anos de carreira, mas também já foi uma estrela musical quando ainda não tinha buço. Pedro. Nem buço, nem sobrancelha. Pedro, muito obrigado por teres vindo aqui até ao Vila Galé Ópera. Temos muito para falar. Temos algumas coisas, espero eu, e contigo muitas. Já sei que tu puxas bem, por isso temos muitas, porque tu, a última vez que te vi, ofereceste-me o teu livro e contaste-me histórias tuas que eu não fazia ideia que existiam e, portanto, hoje vou esmiuçá-las. Vamos embora. Mas antes disso, quero começar por te perguntar aquilo que pergunta todos os convidados deste podcast. Tens memórias da tua primeira viagem? Tenho memórias de muitas viagens em criança. Da primeira em si, talvez não possa considerar uma viagem, mas é o regresso de Angola, quando venho em Angola, e até te posso dizer o dia, é o dia 23 de março de 1974, que é o dia em que eu faço anos, e eu vim fazer 4 anos a Lisboa. E lembro perfeitamente de estar no aeroporto do Lubito, foi onde eu nasci, com a minha mãe, entrar no avião e vir para Lisboa. Por isso posso considerar a minha primeira memória de uma viagem. No fundo, não foi uma viagem só de regresso, neste caso a Portugal. Então as tuas memórias de África, na verdade, são... São assim muito efêmeras. Mas eu tenho boa memória, por natureza, tenho tido assim a sorte de ter guardado muitos momentos da minha vida, para o bom e para o mau, mas acho que os maus também são bons às vezes de guardar, para aprendermos, mas eu tenho boa memória e principalmente uma boa memória fotográfica. Sabias o que era essa viagem, o que é que ela representava? Não fazia a mínima ideia. Estavas só a ir atrás dos teus pais? O meu pai, aliás, porque a viagem, não só não fazia ideia, tinha 4 anos, como a nossa viagem para Portugal na altura não foi para ficar, foi antes do 25 de Abril, com certeza acredito hoje em dia até... Um mês antes? É, um mês antes, até pelo conhecimento que nós já temos hoje em dia com a idade e que tenho da história, com certeza que os meus pais já deveriam ter um pouco em mente que poderia ser uma viagem de já não regresso a Angola. Mas a verdade é que deixámos lá tudo. O meu pai estava com uma empreitada, neste caso um trabalho em Portugal durante 2 anos, até 75, já não regressámos. O meu irmão ainda lá ficou, mas eu lembro perfeitamente desse momento, do dia em que embarquei com a minha mãe para vir ter com o meu pai a Portugal e das pessoas que se foram despedir da minha mãe ao aeroporto. Na altura estamos a falar em 74, uma viagem de avião, não havia o que há hoje em dia, as mangas, era tudo um Boeing enorme, mas parado no meio da pista e íamos a pé, por isso as pessoas virem ao aeroporto. Isso é fascinante. Por isso é uma memória que me ficou bastante marcada. Depois disso, chegas a Portugal e descobres que tens talento para a música. Foi isso? Foi mais ou menos foi mais ou menos um bocadinho mais tarde. Mas é que foi logo pelo meio ainda tenho algumas não? recordações de algumas viagens, com certeza, mas é mais ou menos no final da escola primária, entre os meus 8, 9 anos. Já tocavas piano para aí aos 7, 8? 6, 7, 8, comecei a aprender a tocar piano e depois de ter aprendido a tocar piano, foi tipo uma bola de neve, comecei a cantar, tinha relativamente boa voz na altura. Não vou ser falso modesto, porque com certeza que acho que não devemos ser. Eu tinha uma boa voz na altura para criança. Um sucesso em criança. Sabes que eu costumo dizer, e eu fico muito contente com isto, mas eu costumo dizer que ao longo da minha vida, em toda a minha carreira, fui sempre o número 2. Mas é verdade. A maneira como tu brincas com isso é... Mas eu fico feliz por ter sido o número 2, porque é sinal que onde fui estando, estive sempre a um alto nível. Mas eu na altura tinha... entre aspas, via bastante mais tarde uma rapariga, uma pessoa de quem tenho uma estima muito grande, que era a Maria Armanda, que cantava o Vião Sapo, essa sim, a grande estrela dos anos 80, e eu era sempre o que corria atrás da Maria Armanda. Depois nos automóveis acabei por ser muitas vezes o número 2. Tu correste atrás da Maria Armanda logo no início, tu ainda estiveste naqueles... grupos que têm mesmo nome de anos 70, não é? Dos Traquinas. Os Traquinas, os Pinocas. Para substituir os Meninos Rabinos. Os Meninos Rabinos. É uma coisa que tu não fazes ideia. Antes de tu me contares, não fazia ideia. Era uma coisa que não fazes ideia o que é, porque os Meninos Rabinos era quem nos deitava todos os dias. Tínhamos uma música, que era por volta das 8 e pouco da noite, cantava uma música... Eram os patinhos da altura. Completamente. E era assim, uma coisa que ficou na mente de todas as crianças e hoje da minha geração. Muito bom. Mas tu acabaste por levar isto a um nível alto, na medida em que andaste a fazer digressões pelo país, tiveste álbuns lançados, o Carlos Paião a escrever músicas para ti. Eu fui um felizardo, posso dizer. Fui um afortunado de ter tido a sorte, naquela altura, de quando comecei a cantar, houve um produtor, que é um produtor muito conhecido da Valentim de Carvalho,
e que na altura era talvez um dos produtores mais conceituados em Portugal, que era o Mário Martins, e que era o produtor, para teres uma ideia, da Amália, do Marco Paulo. Coisa pouca, e do Carlos Paião, ou seja, e que numa reunião em casa dos meus pais, porque o meu pai era antigo estudante de Coimbra, como tu vais imaginar, todos os antigos estudantes de Coimbra, fados e guitarradas, numa reunião dessas, me ouviu cantar um fado e disse: tu tens que gravar um disco. Tu acabaste por cantar fado de Coimbra também. O meu propósito de começar a gravar discos a nível, neste caso, a solo, foi precisamente para gravar um disco de fados de Coimbra. Okay. Só que depois, no entretanto, eu perguntei a este senhor, o Sr. Mário Martins, gostava tanto de ir ao Festival da Figueira da Foz, onde os miúdos estavam, onde a Maria Armanda tinha estado em 1979, e quando eu lhe pedi, ele disse: ok, então vamos ao Festival de 1980. Eu já tinha um contrato na altura com a Valentim Carvalho para gravar um disco de fados de Coimbra, e de um momento para o outro ele põe-me, ou eles na Valentim Carvalho, mas põem-me duas músicas do Carlos Paião, que era a figura já que nós conhecíamos e que conhecemos hoje. O Já Namoro e o meu avôzinho. O Já Namoro foi um sucesso na altura, especialmente por uma razão, porque saiu completamente daquela linha de músicas de criança, ou seja, o meu avôzinho era o avôzinho, a borboleta, o peão, o balão, e de um momento para o outro aparece um miúdo a cantar uma música, Eu Já Namoro. Aquilo saiu com 10 anos. Com 9, 10 anos. Aquilo saiu completamente do que era normal, e acabou por ser um sucesso. Para mim foi engraçadíssimo, foi um período da minha vida Mas tinhas essa noção de que estava a acontecer um sucesso e que andavas a viajar pelo país na altura? Tinha essa noção, não pelo sucesso, tinha a noção. Os meus pais, eu tive a felicidade ao longo da vida de ter tido uns pais e família e amigos, mas que sempre me fizeram ter os pés bem assentes na terra. Okay. Por isso, não te vou dizer que todos nós ao longo da vida temos as nossas fases que subimos um bocadinho, que deixamos de ter os pés na terra, mas eu acho que sempre tive os pés bem assentes na terra, nesse sentido. Por isso, o sucesso para mim era algo que eu não queria viver como eu sou um miúdo muito conhecido na altura. Eu era muito conhecido na altura, quando tinha os meus 10 anos. Isso para mim não não vou dizer que era normal, mas eu vivia aquilo de uma forma. Para mim eu era e sempre fui aquela criança normal desde que tinha vindo para Portugal. Até porque o que ouvias em casa tens que continuar a estudar. Precisamente, e sempre tive que ouvir isso, e ainda bem, mas felizmente nunca deixei de ter os pés na terra, e eu acho que era o erro que teria sido, porque há muitas fases, principalmente quando se é criança, que começamos a ter uma notoriedade acima da média. Felizmente isso nunca aconteceu, antes bem pelo contrário. Foi o desporto que te roubou a música? Se nós quisermos ser bem pragmáticos, eu até acho que foi, de certa maneira, a música que me roubou na minha fase mais filosófica ao desporto, porque o meu sonho sempre foi ser piloto de automóveis, só que eu não tinha capacidade para ser piloto de automóveis, não só porque é um desporto que era muito inacessível na altura, até para crianças, não havia karting, não havia desporto motorizado para uma criança com 10 anos, mas essencialmente... Pode ser caro, não é? Precisamente, era um desporto que a nível financeiro era incomportável dos meus pais me podiam dar um pequeno empurrão inicial, mas não era capaz de fazer. A música roubou-me porque eu gostava, com certeza, sempre, ainda hoje gosto imenso de música, mas deu-me a capacidade de ter o meu autossustento financeiro para começar a correr. Financiou-te o teu primeiro kart. O meu primeiro kart, os primeiros capacetes, os pneus, todas as inscrições. Com certeza tive uma ajuda grande do meu pai, inicial, mas se comparar com o início da minha carreira e depois com a minha carreira, foi precisamente só a gota d'água que depois deu início ao Rio. Mas ainda tentaste ali desportos mais convencionais, ainda jogaste no Benfica e tiveste o Eusébio a dizer-te: olha menino, mete noutra coisa. O jogar no Benfica é fantástico. Eu não joguei, eu treinei. Quem me dera poder pôr isso no meu currículo, joguei. Não que seja benfiquista, tenho um grande respeito, mas sou sportinguista. Mas tentei, porque eu queria fazer qualquer coisa de desporto, por isso eu tentei ténis, tentei futebol, tentei natação. Eu nadei, para teres uma ideia, eu nadei pelo Sporting também, quando tinha 9, 10 anos, nadei, competição mesmo. Tive muitos colegas e amigos na altura que seguiram para carreiras inclusive olímpicas, mas eu senti que não tinha vocação
E por isso, felizmente, fui deixando, mas fui experimentando um bocadinho tudo. Eu até basquete, com o meu metro, hoje em dia tenho 1,72 m, mas imagina, eu sendo um rapaz pequeno na altura, até basquete, eu tentei tudo. Experimentaste tudo até chegar Foi. ao sítio em que sentiste imediatamente quando experimentaste o desporto motorizado que era ali? Ou teve que ser uma coisa... Eu senti absolutamente que era ali que queria estar, porque eu desde que me lembro, mas desde os meus 3, 4 anos, a minha vida era nos corredores de casa, pegar num volante, brincar com carrinhos. Eu sempre tive uma loucura enorme pelo desporto motorizado, por isso, quando tive a possibilidade de fazê-lo, fiquei, como é lógico. Então, podendo ficar da forma como fiquei... E foste bom nele logo? Eu acho que, aliás, graças ao relativo sucesso que tive logo desde o início, fui conseguindo galopar pelos vários escalões. Mas eu no karting, logo no primeiro ano, fui vice-campeão júnior em Portugal, com um adversário e amigo de sempre, que era o Manel Gião, com quem fui correndo e com quem vim, inclusive, já numa fase muito posterior da minha carreira, a nível internacional, a ser colega de equipa. Por isso, mas desde criança, sim, mas desde os meus 12, 13 anos, fui conseguindo ter bons resultados e foram esses bons resultados que foram catapultando um pouco a carreira. Como é que deste nas vistas o suficiente aqui, numa altura em que isso, imagino eu, não é tão fácil de comunicar como hoje? Como é que deste nas vistas o suficiente para passares a ter uma carreira internacional? Nós temos coisas que são mais fáceis de fazer para alguém que começa, mas também temos coisas que são mais difíceis. Eu dou-te um exemplo, algo para um jovem com 12 anos que seria muito mais, ou que será mais difícil do que quando eu comecei. Havia muito menos. Ou seja, seria mais fácil tu dar nas vistas. Certo. Ao ser mais fácil tu dares nas vistas, também é mais fácil promoveres, no fundo é um produto que nós estávamos a promover. Claro, os meus resultados, a minha carreira. Mas não tinhas as redes sociais? Ou... Tinhas que trabalhar, mas dou-te um exemplo, a nível de comunicação social, hoje em dia, se calhar, um jovem com 12, 13 anos, com 15 anos, se for campeão, é capaz das redes sociais é ter muitos followers, ter muitos seguidores, mas se calhar não tem uma cobertura mediática do que nós ainda consideramos os órgãos de comunicação social. Na altura, futebol, não o Pedro Lamy, o Manel Gião, eu, os nossos resultados, como éramos pioneiros em termos do desporto automóvel, especialmente depois de termos ganho em Portugal e irmos para uma carreira internacional, qualquer resultado que nós tivéssemos, especialmente porque foram razoavelmente bons, e o Lamy foi um pioneiro em termos de grandes resultados a nível internacional, mas todos nós fizemos resultados de algum relevo a nível internacional logo no início da carreira, fizeram com que nós pudéssemos, em termos de órgãos de comunicação social, ter uma projeção que hoje em dia seria impensável. Por isso, tudo isso também nos ajudou bastante. Agora, há coisas hoje em dia que também nos facilitariam. A comunicação hoje em dia é mais fácil de comunicar. Na altura era mais difícil. Mas percebo que é mais autónoma em vez de... Essa é mais de massas, não é? Nós éramos muito obrigados, na altura, a promover o nosso produto. Tínhamos que ir à luta, tínhamos que, com um patrocinador, tínhamos que nos encontrar com os diretores de marketing, falar, promover o nosso produto, e tudo isso fez com que nós tivéssemos que correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer. Por isso as coisas acabaram por, sendo difíceis, como éramos pioneiros na altura, também acabaram por se tornar menos difíceis. Eu não vou dizer fáceis, mas menos difíceis. A tua vida com a carreira internacional acabou por se tornar uma vida muito fora de Portugal, a viajar muito. Quando se tem este tipo de vida que é tão absorvente, é normal que hajam visões românticas sobre o facto de tu viajares muito. Quanto de verdade é que, na verdade, tu aproveitas esse tipo de viagens? Sabes que no início de carreira, como em todas as profissões, é a ideia que eu tenho, mas em todas as profissões tem sempre um lado, que é normalmente também o lado menos visível para quem está do lado de fora, que é um lado mais difícil. E solitário, não é? Solitário, hotel, pista, aeroporto e restaurante. Acabamos por estar ginásio, viver sozinho, sim, grandes períodos. A minha vida foi feita um bocadinho assim. É engraçado que essa questão das viagens parece que veio do facto de teres tido uma carreira internacional, parece que lhe ganhaste esse gosto, mas pesquisando um bocadinho mais sobre a tua vida e olhando, por exemplo, sei lá, para o teu Instagram, tu em 87 já estavas a fazer um Interrail, entre outras coisas, com o Pedro Lamy. Já eram amigos dos karts? Já éramos amigos desde a altura, que somos amigos, e fizemos, e também com uma logística grande, minha e deles, ou deles e minha também, desse grupo de 6, mas fizemos um percurso fantástico.
aquelas viagens que nunca mais nos esquecemos. Foi uma das viagens, para não dizer a viagem da nossa vida, como eu costumo dizer, seis miúdos com 15, entre os 15 e os 17, meterem-se pela Europa durante 3 semanas. E imagina, eu ainda há pouco falava, há uns tempos falava, sabe, continua a ser o Lamizito. Nós temos praticamente a mesma idade, mas Sim. Eu tinha 17, ele tinha 15, 16 na altura, e era eu que lhe preenchia aquelas cadernetas do Instagram, do Interrail, dizer agora vamos de Roma para cá para cima, para Veneza, tens que escrever isso. Antigamente tinha que escrever para mostrares ao revisor. E eu, como ele era o mais miúdo do nosso grupo, ele ficou sempre o Lamizito. O encarregado de educação do Lami. Era o Lamizito, ainda hoje é o Lamizito, quando nós nos queremos referir, e é muito meu amigo desde essa altura. Mas isto para te dizer que, ainda há pouco falávamos, imagina o que nós com 16, 17 anos, passearmos a pé no circuito do Mónaco, e nos dar uma volta, que para nós era o sonho, andávamos nos carros, não nos passava pela cabeça um dia voltar ali a correr, ou passar ali a correr. E corremos, o Pedro e eu, Sim. no circuito do Mónaco. Imagina as histórias que depois nós também temos no final, para contar entre nós e com a família. Acabámos por ter momentos muito engraçados. E já o perdoaste do facto dele ficar à tua frente? Era aquele ponto que eu falava há pouco do ser segundo, mas que é um orgulho enorme. Não só não o perdoei, como lhe dizia há pouco tempo, que eu terminei a minha carreira à frente dele. Porque eu, como safety car, eu ia sempre à frente dele. Exato. E nos karts também lhe ganhavas nos karts também. E nós tivemos uma carreira até à Fórmula Opel, os dois juntos. Sim. O Pedro foi e é o nosso grande embaixador em termos de desporto motorizado, por isso é um orgulho enorme ter Sim. corrido e saber, olha, mesmo sendo segundo, como se costuma dizer, saber que fui segundo como piloto da craveira dele. Tu brincas muito com esse assunto, mas alguma vez ele foi um tema sensível para ti, no sentido de alguma vez o percepcionaste como insucesso? É que ser segundo entre milhares é ótimo. Sabes, talvez por termos tido sempre essa relação, por essa viagem do Interrail, nos conhecermos desde criança, não há dúvida que entre nós houve sempre uma pequena rivalidade, é normal. Quando queremos os dois o mesmo, claro. É normal que haja, mas acima de tudo houve sempre um respeito e essa amizade que prevaleceu, e hoje em dia é algo completamente para trás. Por isso nós temos uma relação de amizade bastante grande, felizmente. Se isso é um motivo de piada é porque está bem resolvido. Vamos a um quiz. Vamos embora. Melhor motivação para viajar? Deixar boas recordações. Em viagem, planear ou seguir os instintos? Estudou engenharia. Pois, claro isso é um grande problema que eu tenho na minha vida, que eu sou pouco de instintos, sou mais de planear. Nem a conduzir? Não, sabes que o instinto é algo que na condução é algo que normalmente é muito trabalhado e planeado. É como aquela célebre expressão que esta sorte deu muito trabalho, não é? Sim, mais ou menos isso. Mas... Viajar sozinho ou em grupo? Eu gosto muito mais de viajar em grupo, nem ponho isso em questão. Até porque tu viajas sozinho. Até porque viajo muito sozinho. O lugar mais estranho onde já dormiste numa viagem? Olha, precisamente no Interrail. Fica sempre naquelas histórias que falava há pouco, mas no Interrail, num comboio. Nós viajávamos muito e dormíamos muito nos comboios para depois termos um pouco de dinheiro a mais para dormirmos em grandes hotéis, ou em Nice, ou em Paris. Mas dormimos num comboio, que era normal, mas além disso era um comboio de retorno dos tropas em França à base. Então foi uma viagem muito complicada porque 99% dos tropas iam bêbados e viram um grupo de 6 miúdos. Entrámos literalmente num comboio com tropas. Ok. Por isso aquilo para nós foi assim um bocadinho traumático. E conseguiram dormir? Não foi, porque eles depois iam todos com vodkas e não sei o quê, e nós ficámos assim um bocado assustados, mas pronto, por bem metemos lá numa cabine. Se calhar não vou puxar mais por essa história, que isso... Tenho medo, onde é que ele foi? Bom, qual foi a comida mais exótica que já provaste? Não te sei dizer qual foi, mas sei-te dizer que foi garantidamente a mais exótica. E onde foi? Eu, quando fui ao Campeonato do Mundo, na altura, a Taça do Mundo de Fórmula 3, em Macau, eu era o único português e fui convidado, porque Macau ainda pertencia na altura a Portugal, fui convidado para um banquete, para um jantar em honra da comitiva portuguesa. E eu sei que comi 25 pratos, mas não sei o que comi. Sei que garantidamente havia lá algo muito exótico.
Por isso, Não fazias ideia? Não fazia ideia. Não havia menu, não havia lista? Não. Sei que havia lá, não faço ideia e quero, olha, prefiro não saber. Sim, se calhar. Ao fim destes anos todos. Passaste bem no Foi fim, bom, não é? mas era bom, era bom. Pronto, isso Era é que bom. importa. Já pediste boleia para viajar? Muita. E posso dizer-te que a última boleia que pedi foi há 4 dias. Não interessa com certeza desenvolver, porque estava na pista, em Valência, e houve em termos do programa, houve lá uma confusão. Eu estava sem carro e a pessoa com quem eu andava, houve uma confusão. Foi uma confusão relativamente grande e eu tinha que regressar ao hotel. E a confusão foi tão grande que não havia táxis. No circuito não havia Uber, não havia nada. E foste quê? E eu, de um momento para o outro, fui para o parque de estacionamento fazer Lindo. assim, que apanhei um jornalista que eu não conhecia. Com coisa oficial? Não, já não ia com fato, ia só vestido normalmente, já, mas fiz um... Ele parei e disse, olha, ainda por cima no meu fraco, péssimo espanhol, disse, eu tenho que ir para o centro de Valência. Não há táxis, dás-me uma boleia e disse, eu vou para aí e depois deixo-te lá. Maravilha, depois eu já apanho um táxi. Isto foi a última É boleia. a boleia mais recente deste podcast. Foi mesmo há 4 dias. Normalmente a malta fala de boleias dos anos 90 ou 80. Mas eu apanhei uma coisa precisamente assim. uma boleia, fiz assim tudo. Muito bom. Já fizeste amizades duradouras durante uma viagem? Eu fiz viagens até porque, posso dizer, antes dos meus os meu interrail com o Pedro, o que falavas há pouco, eu fiz 2 interrails precisamente sozinho. O que é um bocado antagónico àquilo que hoje em dia vais viajar sozinho, que nem pensar. E nessas viagens uma pessoa é obrigado, encontra muitos viajantes solitários também, é obrigado a criar amizades. Claro. Nas viagens de comboio, depois acabamos por ficar um dia, olha, vais para Viena, que gira, então olha, queres ir dar uma volta? Acabam a fazer viagens E acabamos juntos. de fazer, não a viagem, mas vamos os dois para Viena, ou 2 ou 3, Sim. olha que gira, então vocês amanhã, Partel. olha, vamos fazer este percurso, em vez de andar a passear por Viena. Estou-me a lembrar de Viena, porque lembro perfeitamente, conheci, depois ainda trocámos algumas cartas, um grupo de 2 ou 3 rapazes que iam, e acabei por criar, mas amizades duradouras não. Já fizeste. Já te apaixonaste, aliás, enquanto viajavas? Por falar em interrails. Mas é que era isso que eu te ia dizer. Só me lembro daí. Sabes que isto é sempre aquela... Eu não acredito em signos, por isso estão sempre a brincar comigo, mas eu, como sou carneiro, sou o eterno apaixonado, como costumam dizer. Ah, é? Mas eu apaixonado pela vida, neste caso, só para não haver Sim, aqui. sim. Para não haver... E por pessoas que se cruzem contigo no Não, interrail. não, mas isso quando tens 17 anos. Precisamente, não, mas com 17 anos, 16, 17 anos, eu lembro-me, quando fazia os interreiros, cada viagem que fazia, ou cada percurso de comboio, uma pessoa fica sempre apaixonado. Claro. Como vais muito sozinho, principalmente nos solitários, a pessoa precisa de companhia, mas pronto, tens 16 anos, olha, ficou só, tipo, muito platónico. Exato, paixões platónicas. Já viajaste mais ou menos do que alguma vez sonhaste? Eu nunca sonhei, se calhar, viajar, por isso é fácil dizer que viajei muito mais do que alguma vez pensei, mas continuo a ter o sonho de viajar muito. Continuas a ter esse sonho? Continuo. O que é que te falta para Sabes cumprir que mesmo? Explica-me lá. Há bocadinho falávamos do Charlie Chaplin, eu sou um grande fã do Charlie Chaplin, mas sou também um grande fã do Hermano José. E o Hermano José, há uns anos, numa entrevista, dizia uma coisa que eu guardei, e que às vezes até com o encontro digo, sabe que eu guardei uma frase sua que nunca me esqueci, que é: eu tenho essencialmente saudades do futuro. E é isso, eu tenho muitas saudades do futuro, das viagens que um dia posso vir a fazer. Mas das que nunca fizeste? Das que nunca fiz, tenho o sonho de viajar, muita coisa que gostava de conhecer e que tenho a certeza que algumas delas ainda vou conhecer. Daí, voltando a focar o Hermano José, ele nessa entrevista dizia que nós devíamos viver cerca de 400 ou 500 anos, porque só a partir dos 70 anos, 60, 70 anos é que começamos a ter noção do quão isto é bom, apesar das grandes dificuldades e de momentos menos bons ao longo da vida, mas o que é bom nós estarmos aqui e podermos conhecer e viver. Vou começar a viajar, já não vou esperar pelos 60 ou 70 anos. Mas isso é um conselho que eu te dou. Olha, o Vila Galé tem 250 euros para oferecer a uma instituição à tua escolha e, portanto, gostava que pudesses fazer essa atribuição. Eu gostava, com certeza, primeiro de agradecer e de dar os parabéns ao Vila Galé por ter essa atitude. E eu vou dizer-te que é relativamente fácil a associação ao qual vou atribuir por 2 razões. Primeiro, porque foi um sonho de criança criar essa associação. É uma associação da qual eu faço parte, que a criei em conjunto com 40 outras pessoas conhecidas e não conhecidas da nossa sociedade, mas tínhamos um objetivo comum, que é a Méritis. A Méritis é uma associação de apoio a jovens do desporto, da arte e da cultura,
de talento, de mérito, independentemente da condição social, mas essencialmente jovens que precisam de um empurrão na carreira. Por isso agradeço imenso à Vila Galé, mas é natural que seja para essa associação. E da qual fazem parte alguns pilotos também, não é? Fazem, o próprio Pedro, o Manel Gião, o Pedro Matos Chaves, o Filipe Albuquerque. O Filipe Albuquerque e depois o Rui Veloso é um dos fundadores e outras pessoas que com certeza tu também conheces, mas que nós criámos esta associação há cerca de 10 anos, tem tido algum sucesso e temos esse sucesso pessoal, se me permites dizer, e passando aqui um pouco a expressão, mas de sentir que deixamos pouco que seja um empurrãozinho a muitos jovens. Isso dá-nos uma alegria bastante grande. Fantástico, muitos parabéns. Muito obrigado. Foi bom conhecer esse teu lado. Como queres viajar mais? Fica aqui um presente para ti, para viajar mais. Há um Vila Galé novo em Tomar, em São Miguel e em Cuba, por exemplo. Muito Ficam obrigado. Ideias. Está bem? Para que sair neste momento de Portugal se temos tantas coisas boas para conhecer, não é? Verdade. Muito obrigado. Mas se for a conduzir pela Nacional 2, eu se calhar... Quando fizeres não queres outra coisa. Muito obrigado. Foi um gosto enorme estar convosco. Pedro, obrigado.